Bom dia a todos, espero que estejam bem. Nos encontramos hoje para um novo vídeo no qual vamos falar um pouco sobre The Crew Motorfest, pois vou dar minha opinião sobre o jogo. Depois de ter jogado bastante, já no dia do lançamento do jogo, joguei cerca de 10 horas. No dia seguinte, joguei mais 5 horas e já tinha jogado bastante na beta fechada, que já me permitiu testar muitas coisas, então acho que minha opinião é mais ou menos definitiva sobre o jogo. E isso me permitirá fazer um pequeno resumo de tudo o que tenho a dizer sobre ele, pois é verdade que, desde que o jogo foi lançado, desde que faço lives sobre ele, há muitas pessoas que pedem minha opinião sobre o jogo toda vez que faço uma transmissão ao vivo. Então, com este vídeo, você deve ter uma resposta para a sua pergunta. Neste vídeo, vou detalhar minha opinião sobre o jogo. Minha opinião vou dar um pequeno spoiler, mas muito positiva sobre este The Crew Motorfest. Vamos falar sobre as coisas que funcionam muito bem. Também há algumas pequenas coisas para melhorar claramente no jogo, que também mencionaremos neste vídeo. Mas, no geral, fiquei muito satisfeito e até mesmo, de certa forma, surpreso positivamente pelo jogo, porque é verdade que até alguns meses atrás, eu esperava que The Crew Motorfest fosse apenas uma atualização final de The Crew 2, enquanto, na verdade, é muito mais do que isso. Então, obviamente, vou dar minha opinião sobre o jogo. Não hesite em conferir The Crew Motorfest, que será lançado amanhã, 14 de setembro de 2023 para a edição normal, mas já está disponível desde 11 de setembro de 2023 para aqueles que possuem a edição Ultimate ou Gold. Lembro que o jogo foi lançado em consoles de geração antiga e em consoles atuais, além de, obviamente, no PC. O jogo é, aliás, crossplay, então se você quiser jogar com seus amigos que estão em uma plataforma diferente, é obviamente possível. Não vou, neste vídeo, fazer um resumo completo de todas as informações sobre o jogo. Se você realmente quer saber tudo sobre as diferentes edições, sobre a base do jogo, convido você a assistir o vídeo que fiz há alguns dias, chamado Tudo que você precisa saber antes do lançamento de The Crew Motorfest. Simplesmente para resumir rapidamente. The Crew Motorfest é um jogo de corrida em mundo aberto que acontecerá na ilha de Oahu, que faz parte do arquipélago do Havaí. E neste cenário paradisíaco, você poderá tanto fazer corridas solo, quanto corridas multiplayer, quanto explorar livremente o mapa e fazer uma série de atividades. Para isso, você terá acesso a mais de 600 veículos no primeiro dia, você terá acesso a muitos outros veículos que chegarão com as atualizações pouco a pouco após o lançamento do jogo. Tem um pouco de tudo, tem carros, tem motos, tem quadriciclos, tem barcos, tem aviões. Então é realmente um jogo no qual você poderá fazer muitas coisas com uma variedade de veículos diferentes. E é verdade que essa é uma das especificidades de The Crew Motorfest em relação à concorrência, oferecer tantos tipos de veículos diferentes e tantas atividades diferentes. Como eu disse há alguns instantes, em geral tenho uma opinião muito positiva sobre o jogo. Acho que a Ivory Tower realmente ouviu muito a comunidade e trabalhou muito em muitos pontos citados pelos jogadores de The Crew 2, mas também aqueles que participaram do Insider de The Crew Motorfest, pontos que foram melhorados e que foram muito melhorados até o lançamento deste jogo. E, francamente, o resultado final mostra todo esse trabalho que foi feito e, francamente, é muito legal. Começando pelos pontos positivos do The Crew Motorfest, que são muitos. O mapa é um dos destaques que realmente aprecio. Alguns dirão que é pequeno comparado aos 5.000 km/2, enquanto este tem 250 km/h. Porém, a qualidade supera a quantidade neste caso. Exceto que o nível de detalhe é bem superior. No The Crew 2, o nível de detalhe nas cidades era muito mais baixo, a vegetação estava longe de ser tão elaborada, os reflexos na água eram muito menos bonitos do que temos aqui. E geralmente até as estradas não eram necessariamente muito bem acabadas. Nesse The Crew Motorfest, temos um mapa que é muito menor, mas que ainda é bastante variado, pois temos muitas áreas diferentes. Vamos ter um bioma do tipo vulcânico, vamos ter várias praias com um pequeno lado turístico, há grandes florestas. No centro do mapa também há uma área chamada Farmland, então basicamente tudo que vai ser um pouco de campo, zona agrícola, e principalmente temos grandes cidades, especialmente a que está ao sul do mapa, uma grande cidade muito moderna com arranha-céus, contendo muitos edifícios que você poderá atravessar de carro, sejam centros comerciais, estacionamentos ou hotéis. Há muitas coisas que são acessíveis de carro. Geralmente o nível de estado e realização da cidade é muito bom. Os edifícios são bem modelados, sem muita repetição.
É um prazer em um jogo de 2023 ter uma verdadeira grande cidade, agradável de percorrer com este nível de estado. Isso não é o caso de todos os concorrentes do The Crew Motorfest. Também adoro tudo que vai ser estrada de praia e costeira. A frota é magnífica. Realmente para o golpe temos vontade de ir de férias para Oahu, temos vontade de ir nadar e quando é acumulado além do pôr do sol ou do nascer do sol. Com as luzes tão particulares que temos no jogo, isso realmente cria momentos bastante únicos no jogo. E isso realmente faz parte das coisas que eu realmente gostei. Depois, no nível das estradas no jogo, temos um mapa que é muito mais sinuoso do que o de The Crew 2, o que é bastante lógico, pois obviamente, sendo muito menor, há muito menos rodovias, há muito menos lugares vazios. Onde há apenas uma linha reta a perder de vista, há muito mais estradas de montanha, há muito mais estradas sinuosas, muito mais encostas, muito mais estrada, onde você vai ter que prestar um pouco mais de atenção na sua frenagem e em como você posiciona seu carro, para ser eficaz no nível das trajetórias. E isso, francamente, é super legal. E isso evita tempos mortos, como em The Crew 2 quando íamos de uma cidade para outra. Às vezes, tínhamos apenas uma grande linha reta que atravessava zonas um pouco desertas. Antes eram florestas sem muita atividade. Agora é uma loucura total, o que é incrível. Tudo o que foi feito no mapa é sensacional. Outro ponto muito positivo, que já mencionei no beta fechado, mas que talvez esteja ainda melhor agora, são os sons dos carros, que são absolutamente geniais. Sei que para alguns isso pode parecer um pouco secundário, mas para as pessoas que geralmente gostam de automóveis, o som do carro é quase tão importante quanto seu design e condução, ou seu desempenho, e claramente seja para os sons do carro ou os sons do ambiente. No Motorfest foi realizado um trabalho incrível. Poucos jogos apresentam sons tão bons para um grande público. Alguns dirão que o Assetto Corsa com mods é melhor, mas para um trip, este jogo supera a concorrência. Muitos carros soam muito melhor do que em outros jogos. Apesar de algumas peculiaridades, compreensíveis devido à quantidade de mais de 600 modelos de veículos no jogo, os sons são super precisos e vivos. Confira um vídeo que fiz sobre o beta fechado, mostrando alguns sons de carro muito bem feitos. Existem várias joias com sons incríveis, como a F40, a Viper, os Muscle Cars com seus V8, o antigo Nissan Z. Muitos sons são ultra bem feitos, superando a maioria dos outros jogos AAA de mundo aberto. Também sobre o som, acho que a trilha sonora do jogo é muito legal, seja a trilha sonora clássica ou a trilha sonora com o modo streamer, há uma grande quantidade de música e geralmente se adapta à playlist que você faz ou ao tipo de veículo que você tem e geralmente combina bem com o ambiente. E acho que mesmo no modo streamer, as músicas são muito legais, o que nem sempre é o caso em todos os outros jogos. Outro grande ponto positivo deste jogo é a variedade de atividades a serem concluídas e a longevidade do jogo. Acho que a longevidade será bastante colossal, considerando tudo o que tem para completar e tudo o que foi realizado. No The Crew Motorfest, eles recuperaram quase todas as atividades presentes no The Crew 2, às vezes com nomes diferentes ou princípios um pouco distintos. Basicamente, todas as atividades do The Crew 2 estão presentes no Motorfest, junto com novidades. Uma das principais é o sistema de playlist, que é o principal sistema de progressão de carreira no início do jogo. Depois de terminar algumas playlists, você vai desbloquear o palco principal, vai desbloquear os desafios multijogador. E isso adiciona ainda mais uma camada de coisas para fazer no jogo, mas geralmente o sistema de playlist é realmente o início do jogo e é super legal porque cada playlist se baseia em um tema de veículo diferente. Por exemplo, há uma playlist de carros japoneses, há uma playlist focada em drift, há uma playlist, é claro, de muscle car, uma playlist sobre condução de motos, outra sobre F1 e modelos de circuito. Há bastante variedade, com 15 playlists atualmente no jogo, e mais serão adicionadas. O interessante é que quase cada tema de prova e playlist é único. Propõe desafios que vão ter um gameplay um pouco modificado, um gameplay mutável ou objetivos secundários, ou até mesmo mini-jogos, o que faz com que não seja monótono e que não tenhamos a impressão de estar apenas cultivando uma carreira sem graça e malvada. Então, eu penso particularmente em duas playlists em particular que achei super legais. A playlist Donuts, que é muito legal, e na qual você terá justamente mini-jogos.
a realizar, especialmente com um Ford Raptor, onde você precisa evitar cones com uma velocidade forçada no veículo. É muito legal e divertido. Aliás, essa playlist com Donuts funciona melhor. A história Donuts Media de Forza Horizon 5 é outro assunto, e a playlist com Supercar Blonde funciona super bem, pois é uma apresentação de carros novos no The Crew Motorfest, com uma pequena introdução antes de cada duelo, já que funciona com um sistema de duelo entre dois carros onde Supercar Blonde fala sobre os diferentes modelos. O jogo oferece uma variedade de playlists, como a Vintage, onde não há sistema de posicionamento global ou nitro. Nela, você precisa se orientar em mini-jogos usando fotos de interseções que indicam a próxima curva e caminho a seguir. Isso torna o sistema de playlist bastante diversificado e interessante. Além disso, é bastante longo. Acho que para completar as 15 playlists você precisa contar perto de 20, talvez até 30 horas de jogo, dependendo de como você joga e de quão bem você atinge ou não os objetivos. E uma vez que você terminou o sistema de playlist, ou pelo menos uma vez que você terminou, acho que serão 3, você desbloqueia o palco principal e o acesso ao Summit, que é o sistema de prova semanal realizado neste jogo. Então, se você jogou The Crew 2, saiba que é mais ou menos o mesmo estilo, exceto que o tema das provas muda todos os meses. Então, estamos em um período em que o tema é americano e as 4 semanas vão apresentar um aspecto diferente da cultura automobilística americana. Então, teremos uma prova que será centrada nos muscle cars, outra nos supercarros americanos, uma nos carros dos anos 50 ou 60. Então, é bastante variado e permite ter um pouco de competitividade, sabendo que obviamente não é o único modo competitivo. Aliás, vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, porque faz parte dos outros grandes pontos fortes deste jogo. Mas a grande corrida e a missão Royale são realmente super legais. Mas além do sistema de mito, você tem, depois de terminar as playlists, a possibilidade de jogar todas as playlists com o carro de sua escolha. Então, não há mais restrições, não há mais veículos impostos ou emprestados. Você escolhe o carro que quiser com suas personalizações e melhorias e tenta farmar assim. Além disso, há provas remix, onde você refaz playlists com veículos impostos, mas com outro tema, dificuldade e recompensas aumentadas. Esse será um dos grandes pontos positivos do jogo. A Grande Corrida e a Demolição Royale são provas multijogador que vão ser jogadas por 28 jogadores, se eu não estou enganado. A Demolição Royale é um Battle Royale. De fato, em Forza Horizon 5 também temos um Battle Royale, mas aqui não é exatamente o mesmo estilo. Neste caso, é realmente mais um tipo de demolição derby, onde você tem uma barra de vida e o objetivo é destruir os outros batendo neles. Isso é jogado em equipe, e há bônus para coletar. Então, realmente há vários papéis jogáveis neste tipo de partida. Você precisa ser o cara que provoca todo mundo, mas também precisa ser o cara que se concentra em coletar bônus para a equipe. Há um sistema de ultimate, uma vez que você destruiu um certo número de inimigos, você desbloqueia um tipo de momento durante o qual seu veículo será transformado, ele causará mais danos, ele vai ser mais manobrável e é realmente, vamos dizer, o momento de causar danos às outras equipes. Além disso, é um tipo de prova que dá bastante XP e dinheiro, oferecendo um gameplay diferente do restante de The Combo Tour Phase. Permite fazer uma pausa e mudar o estilo de jogo quando desejado. O destaque é o sistema de Grand Race, o melhor modo de corrida do jogo. As provas são divididas em 3 partes, com 3 tipos de veículos diferentes, como começar em um supercarro, passar para o rally e terminar em um avião. Nas grandes corridas, há 28 jogadores, todos com carros tratados pelo jogo com melhorias supostamente iguais entre os veículos. Então, não são seus próprios veículos, não são suas próprias configurações, nem suas próprias melhorias. O modo foi feito para ser justo. Você corre contra 27 jogadores com o objetivo de chegar em primeiro. O que amei é que é super sincronizado, sem lag ou desincronização, com ótimos sistemas de colisão. É um pouco caótico, mas jogável, oferecendo uma experiência única. Além disso, as corridas são muito lucrativas. Além de tudo isso, você tem várias atividades para completar, você tem os desafios de fotos, você terá objetivos em cada playlist para completar às vezes com um veículo específico, mas também para completar às vezes com qualquer veículo, onde isso será feito de forma um pouco passiva. Será uma fonte, digamos, nova de recompensas e novos objetivos para completar, para ter 100% do jogo. E todas essas atividades misturadas de ponta a ponta fazem com que tenhamos um jogo extremamente variado, que vai realmente ocupar dezenas ou até centenas de horas sem nenhum problema. Sabendo que,
Além disso, você tem um pouco de carbureto, então é menos avançado do que em TC2, é um pouco mais longo para fazer, mas você também tem a possibilidade, como em The Crew 2, de especializar seu personagem, por exemplo, em busca de loot, ou em raridade de loot, ou em bônus de XP, ou em bônus de dinheiro. Então realmente há toneladas de coisas para fazer, e é verdade que no início podemos ficar um pouco perdidos, mas no final é só positivo. Há 1 bilhão de coisas para fazer no jogo e isso é legal. Outro grande ponto positivo é a visão do cockpit e a realização das animações de condução. Para aqueles que são principalmente jogadores de voo, ou aqueles que simplesmente gostam de jogar jogos de corrida na visão do cockpit, atualmente não há outro jogo triplo a que faça tão bem. Temos animações de volante completas, com o volante girando ao máximo em ambas as direções, e animações de mãos corretas e sincronizadas com os movimentos do carro. Às vezes, quando você está derrapando, as mãos do personagem se cruzam para pegar o volante no momento certo e iniciar a próxima derrapagem, o que é super legal e incomum em outros jogos. Às vezes, quando você está um pouco mais relaxado e está com a velocidade estabilizada, o personagem vai se apoiar na porta do carro como se estivesse dando um passeio. E então, quando você está dirigindo normalmente um pouco no modo corrida, você vai ver que o piloto faz muitas pequenas animações extras, como se ele sentisse um pouco os tremores da estrada e estivesse tentando fazer de tudo para manter o carro reto. E tudo isso conta muito para a imersão na visão do cockpit, e acho que atualmente entre os concorrentes não tem ninguém, inclusive em jogos muito mais realistas, onde isso é tão bem feito, claramente. Vamos falar sobre o que não foi tão bem sucedido no jogo, não necessariamente os pontos negativos, que abordaremos mais adiante. Agora são os pontos médios. Queria falar sobre a renderização visual, não sobre os gráficos em si, pois o jogo é realmente bonito, mais que The Crew 2. Eles mudaram de motor, o mapa é muito bem detalhado, os carros e ambientes eles são bonitos. São muito bonitos, a água é bem feita e os pôres do sol são magníficos. Mas ainda há 2 ou 3 pequenos pontos que não são super bem realizados no nível dos gráficos, estando abaixo de um Forza Horizon 5, especialmente considerando a limitação dos 60 FPS. Acredito que seja para tornar o jogo mais competitivo, minimizando a diferença entre jogadores de console e PC. Em competições, alguém com 240 quadros por segundo pode levar uma pequena vantagem sobre quem está limitado a 30 frames por segundo, mas para a exploração do mundo clássico, eu não vejo muito interesse em limitar o jogo a 60 frames por segundo. Isso prejudica um pouco a sensação de velocidade e fluidez, especialmente quando estamos acostumados a jogar jogos que rodam a 140 ou 240 frames por segundo. E é verdade que em 2023, ter jogos travados em 60 frames por segundo, max, vamos dizer, fora de jogos solo, realmente solo, estilo aventura como Resident Evil 4, por exemplo, que nem mesmo está travado em 60. Aliás, é um pouco incômodo, então eu entendo por que eles fazem isso. Mas eu admito que quando vemos Forza Motorsport, por exemplo, o próximo está travado em 60 frames por segundo, mas apenas para o multiplayer, justamente para não favorecer as pessoas que têm configurações loucas que fariam o jogo rodar a 200 frames por segundo. Eu não sei se essa solução teria sido facilmente aplicável em um ZQ Motorfest. Eu não sei se esse travamento dos 60 frames por segundo vai um dia ser removido. No jogo, para alguns ainda é um problema. Além disso, no PC existem pessoas com máquinas que terão dificuldade em ultrapassar 25 ou 30 frames por segundo. Portanto, eles ainda são um pouco prejudicados em comparação àqueles com configurações que rodam o jogo a 60 frames por segundo. Além disso, temos o retrovisor embaçado na visão interna. Não é apenas para renderização visual, mas também é prático ao jogar com volantes sem botões para ver o que acontece ao redor. Especialmente com IA como em The Crew Motorface, que podem ser um pouco suicidas e não hesitam em atacar o jogador. Para a imersão, os retrovisores embaçados não são incríveis. Em termos de gráficos, a sensação de velocidade ainda não é impressionante. É melhor do que em The Crew 2, mas talvez falte um pouco de tremulação da câmera e do efeito túnel que temos em outros jogos. A 350 km por hora, ainda não temos a impressão de estar dirigindo nessa velocidade e às vezes isso é um pouco enganoso para algumas curvas, onde temos a impressão de chegar a 150, quando na verdade estamos chegando a 250, o que pode ser um pouco desastroso, justamente nos pontos médios e ainda, bom, isso deve ser levado com cautela.
eu queria falar novamente sobre a física do jogo. Então, em geral, a física da condução é muito melhor do que em The Crew 2 também, e em geral é boa, seja com o controle ou com o volante. Claramente, se houvesse apenas condução normal neste jogo, né, eu teria colocado este ponto realmente na categoria muito bem feito, porque a condução aderente, a condução de passeio e a condução voadora são realmente legais o que eles conseguiram fazer neste jogo. Mas também tem o drift, e é verdade que o drift é apreciado por muitos jogadores, e no jogo atualmente ainda é um pouco estranho. Então, é o mesmo, faz parte das coisas que podem ser melhoradas e provavelmente serão após o feedback dos jogadores. Mas é verdade que atualmente os drifts não são muito naturais neste jogo, né? Então é um pouco melhor do que em The Crew 2, provavelmente também graças ao trabalho que foi feito na câmera, que se ajusta um pouco melhor ao movimento do carro. Mas é verdade que a condução de drift, e mesmo quando estamos dirigindo normalmente e começamos a driftar, querendo ou não, às vezes é um pouco complicado entender o que está acontecendo. Às vezes o carro realmente se bloqueia em um ângulo e não podemos fazer nada, seja frear, acelerar ou mudar de direção. Há momentos em que tentamos fazer uma sequência de drift com alguns carros, onde temos a impressão de que realmente não temos controle sobre o carro e que a mudança de direção vem com uma espécie de latência, o que é bastante estranho. E, em geral, acho que a gestão da quantidade de aceleração é bastante complexa, pelo menos eu que jogo com o controle, desde o início do meu Let's Play no Zoco Motorfest. Acho muito difícil, por exemplo, aplicar apenas 20 ou 25% de potência, ou 60%, tenho a impressão de que ou é 0, ou é 50 ou é 100, e que é extremamente difícil dosar entre os dois. Portanto, provavelmente são coisas que serão melhoradas, mas é verdade que, no momento em que estou avaliando o jogo e dando minha opinião, a condução de drift ainda não é incrível. E, para terminar, eu queria falar novamente sobre um ponto que, de fato, é o ponto que menos gosto no jogo, que é a inteligência artificial. Isso, para mim, realmente se enquadra na categoria de pontos negativos há muito poucos jogos, incluindo jogos de corrida, que têm inteligências artificiais que são adequadas. Vamos ver o que vai acontecer com o próximo Forza Motorsport. Aparentemente eles realmente trabalharam nisso. Vamos ver também o que vai acontecer com o Gran Turismo, com a chegada de Sophie talvez um dia no jogo de maneira geral. Enquanto isso, acho que a IA de The Crew Motorfest com os pilotos inimigos realmente não é incrível, já começando pelo desempenho na prova. Todos eles têm mais ou menos o mesmo desempenho, todos eles têm mais ou menos as mesmas trajetórias, todos eles cometem mais ou menos os mesmos erros, né? O que às vezes resulta em situações um pouco idiotas, vemos todos eles batendo no mesmo lugar, mas o que é especialmente um pouco chato com esse sistema é que, uma vez que você consegue ultrapassá-los, não há realmente mais desafio, pois geralmente eles vão todos ficar empilhados de 200 a 300 metros atrás de você, sem nunca realmente te alcançar e sem que você possa realmente abrir uma grande vantagem sobre eles. É bastante estranho o que fizeram nesse nível. Não sei se é realmente o efeito elástico que causa isso ou se é apenas a IA que está um pouco quebrada, com trajetórias não tão otimizadas. Outro ponto sobre a IA é que no nível de dificuldade 4 de 5, o jogo ainda é bastante fácil. É fácil alcançar os adversários e vencer as provas. Porém, na dificuldade 5 de 5, é quase impossível em algumas provas. Talvez faltem níveis intermediários de dificuldade para preencher essa lacuna entre os níveis existentes. Deveriam existir 7 ou 8 níveis de dificuldade para ajustar o jogo conforme desejado. O que mais me irrita na IA deste jogo é que ela não tem consciência do jogador, ou então a tem com muito atraso. Normalmente, ao tentar ultrapassar, eles não olham os retrovisores e não percebem sua aproximação. Às vezes, eles se fecham em você, o que pode ser irritante. Em curvas, freiam muito mais tarde, batendo no seu carro e fazendo você perder suas provas. Isso é super frustrante, especialmente nas provas com bônus de condução impecável. Você recebe um bônus em dinheiro se entregar o carro sem danos. O número de vezes que uma IA me fecha no último momento, ou me atinge numa curva quando eu tinha a trajetória e velocidade certas, me fazendo perder o bônus no meio da prova, é muito frequente. Isso é um grande problema no jogo e até frustrante. Para mim, esse é o único grande ponto negativo. Depois, todos temos nossos gostos e opiniões diferentes sobre o jogo. No geral, acho que eles lidaram bem com a situação e isso realmente compete com Forza Horizon 5
Faremos uma comparação entre The Crew Motorfest e Forza Horizon em outro vídeo. No entanto, o Motorfest está mais próximo do nível de qualidade do Horizon do que o The Crew 2 estava na época de seu lançamento. Ao mesmo tempo, o Motorfest oferece uma experiência bastante diferente do Forza Horizon 5, com a loucura do festival, mapas exóticos, férias e filtros saturados. Poderíamos pensar que isso se pareceria com o Forza Horizon 5. Talvez seja o caso ao assistir um trailer, mas na prática o jogo é bem diferente e oferece uma experiência distinta do Forza Horizon 5, apesar da IA e alguns ajustes necessários. No nível dos gráficos, da física e talvez da fazenda, acho que, no geral, este The Crew Motorfest é simplesmente um sucesso. De fato, nos pontos médios também eu poderia ter citado a lista de carros do The Crew Motorfest. Eu não faço isso no momento porque o The Crew Motorfest vai receber atualizações e que a cada atualização normalmente haverá novos carros que serão adicionados ao jogo. A questão é que, vendo os primeiros carros que foram adicionados com a primeira atualização, não tenho dúvidas de que a lista de carros realmente melhora com o tempo. Na primeira atualização tivemos o Dodge Re-Die, tivemos o Chevrolet Chevelle e tivemos o M4G82, que são carros muito legais. E se todas as atualizações forem desse estilo, vamos ter no final um jogo com uma lista de carros incrível. Mas é verdade que no primeiro dia podemos lamentar que haja tão poucas novidades e que eles tenham inflado, talvez um pouco artificialmente, a lista de carros, adicionando muitas edições Evo Retorno, muitas edições modificadas de carros já presentes no jogo. Sim, há novidades muito legais, como o novo Supra, como conceitos como o Renault Trezor, ou como, por exemplo, o Terzo Milênio, ou o EQ-Vision. A adição do Supra, a adição também em algum tempo, se tudo correr bem, do R32. É verdade que no primeiro dia, proporcionalmente, não há tantas novidades assim, mas isso certamente vai mudar com o tempo. E de qualquer forma, é o mesmo para as playlists. Há novas coisas que vão chegar ao jogo, e só sabemos o que nos será reservado para o primeiro ano de acompanhamento do Motorfest. Depois, podemos supor que vai durar 4 ou 5 anos, e quando vemos o que era The Crew 2 no final do jogo, comparado ao que era no início, podemos dizer que, dada a base que temos no Motorfest, em 5 anos ainda será um jogo que estará no topo, sem problemas. Então, essa é apenas a minha opinião, mas é verdade que, para mim, a minha opinião é muito positiva sobre este jogo. E eu não teria dificuldade em dar-lhe um bom 16 ou 17 em 20, dado tudo o que é oferecido, e dado o passo enorme que há entre Motorfest e The Crew 2. Espero que este vídeo tenha ajudado você a ver mais claramente, a formar uma opinião também, talvez, sobre se o jogo é para você ou não. Se o vídeo ajudou você, se você achou interessante, não hesite em apoiar o canal. Você pode deixar um like, pode me seguir no Twitch. Especialmente se tiver mais perguntas sobre o jogo, se quiser simplesmente assistir ao vivo e ver sequências de gameplay sem cortes muito mais longas. Então você pode seguir, você pode prime. Da minha parte, vou encerrar este vídeo aqui, vejo vocês em breve, bom jogo a todos, tchau.